Estamos começando pela TV Câmara de Tupã o programa Ponto de Vista. Hoje nós temos como convidados o vereador Paulo Henrique de Andrade, primeiro secretário da Câmara Municipal, e o secretário municipal de Educação, o professor Mauro Guerra. Nós vamos tratar sobre a educação do município. Próximo de completar 100 dias de administração, vamos fazer um balanço dos avanços da educação, saber também das dificuldades, as metas e o que essa secretaria pretende fazer pela educação do município. Vereador, é uma secretaria fundamental, para a administração e educação, e o senhor trouxe o secretário até aqui para a gente entender o que a secretaria pretende com a educação do nosso município. Realmente, Rogério, é uma secretaria muito grande. É a maior secretaria hoje da prefeitura, é o maior orçamento hoje dentro da prefeitura, dentro da maior empresa de Tupã, que chama-se Prefeitura Municipal. O Mauro, acho que está mais do que capacitado para estar lá. Quando foi aventado o nome dele lá atrás, eu pelo menos acredito muito que realmente está lá para fazer um excelente trabalho, e é por onde a gente vai começar a resolver os problemas do Brasil e da nossa cidade. A educação, a gente sempre fala que é um clichê, falar de educação, falar que a gente tem que se tornar um país desenvolvido e que isso vai partir pela educação. Nada mais justo do que colocar uma pessoa capacitada, que mostrou pelos números e transformou aqui o nosso Paula Souza de Tupã sendo um dos melhores do estado de São Paulo, dentre várias outras cidades grandes aqui no estado, e trazer essa gestão que ele tem, esse conhecimento que ele tem, para implementar isso na rede básica. Eu acho que vai ser fundamental para a gente chegar onde a gente quer, de se tornar uma cidade melhor, um país melhor. Professor, prazer em recebê-lo aqui. O senhor já esteve aqui como diretor do Paula Souza, agora como secretário de Educação do município. Uma saudação do senhor à TV Câmara e, de início, eu gostaria de perguntar o que o levou do Paula Souza à educação do nosso município, com tantos desafios que nós temos pela frente. Quero agradecer à TV Câmara, quero agradecer ao vereador Paulo Henrique, tem sido companheiro das secretarias e principalmente da Secretaria da Educação, é apaixonado pela educação no município, se preocupa realmente e tem apoiado as decisões, tem auxiliado sobremaneira, sendo um braço ali junto ao Poder Legislativo, e nós precisamos disso. É uma grande alegria retornar para a TV Câmara, também sempre foi parceira do Centro Paula Souza, e agora nesse novo desafio. Na realidade, quando o prefeito Ricardo me procurou, me sugerindo o desafio de aceitar a Secretaria da Educação, nós pensamos muito, conversamos com a nossa família, mas entendemos que seria um bom momento. Eu tenho 16 anos já de gestão escolar, tenho especialização em gestão escolar, vivi muito com o Centro Paula Souza, vivi muito na rotina do dia a dia de uma direção de uma escola, e o desafio, o amor pela educação fez aceitar essa incumbência de ser o secretário municipal da Educação. Tivemos todo o entrave para a liberação do governador do estado para que eu assumisse efetivamente a secretaria. Creio até que foi um bom período para que eu tivesse uma visão um pouco mais de longe da secretaria, para conhecer as dificuldades, conhecer as necessidades, e aí sim atuar desde o finalzinho de fevereiro, já como titular da pasta, e com isso a gente pôde já fazer todo um planejamento com a equipe pronta e a equipe aí com sangue nos olhos, para poder fazer algo diferente e organizar a educação no nosso município. Qual a estrutura municipal que o senhor encontrou, para quem está em casa entender o que é a Secretaria da Educação? Hoje, como o vereador disse, realmente é a maior estrutura da Prefeitura Municipal, é a maior secretaria. Nós temos hoje em torno de 700 funcionários, nós temos todo o transporte escolar, são mais 43 motoristas, todos os ônibus, vans, as combis. Nós temos um total de 10 escolas, são 8 municípios mais as que são nos nossos distritos. Nós temos alguns núcleos que pertencem às escolas do município, que estão instaladas nas escolas estaduais do município. Então, no total, aí, se nós fôssemos pensar em escola, em estrutura, nós teríamos mais de 15 escolas. São 10 escolas, mas além dos núcleos que estão, algumas salas descentralizadas que estão instaladas em escolas estaduais. Nós temos 8 creches no nosso município, além do projeto de segundo turno, que funciona em 3 locais. Nós atendemos hoje em torno de 3.700 alunos na educação infantil, que é pré-1, pré-2 e ensino fundamental de 1º ao 5º ano. Nós atendemos hoje em torno de quase 2.000 alunos nos projetos e 1.026 alunos nas creches.
Então, é uma quantidade muito grande, são em torno, né, de muitos professores, auxiliares de desenvolvimento infantil, e ainda nós temos a cozinha piloto, né, a cozinha piloto que também trata e cuida de toda a alimentação dessas escolas, não só das escolas do município, mas também das escolas estaduais, e dá apoio aos demais setores da prefeitura. Então, é uma estrutura muito grande, né, uma equipe muito grande, que demanda muito tempo, muito planejamento para que a gente consiga desenvolver todas as ações necessárias para que tudo corra bem, para que tudo ande bem de forma organizada. Vereador, o senhor percebe o tamanho, né, da estrutura que a educação tem no nosso município, né? Ela é gigantesca, e a gente estava discutindo um pouquinho antes aqui naquele quebra-gelo que a gente faz normalmente, e eu estava ouvindo o Mauro falar, e você entende que a Secretaria da Educação ela trabalha em 3 turnos, de manhã, à tarde e às vezes até à noite. Ou seja, você trabalha, a gente estava falando, a saúde, educação trabalha 20 vezes, às vezes com a criança no mês, indo lá, passando 4, 5 horas por dia dentro da escola, às vezes até no período da tarde, nos projetos, às vezes no período da noite, com algum outro projeto para os pais, para as mães. Ou seja, é um contato direto com a população. E às vezes a gente até é mal interpretado, porque você ter esse contato tão próximo e acertar tanto, em algum momento você, como todo ser humano, você pode falhar em algum ponto, em algum detalhe. E isso realmente mostra o tamanho da Secretaria da Educação. Sim. E realmente o peso que veio o Mauro Guerra para nós. Não foi fácil conseguir cedê-lo do Estado para cá, porque pelo trabalho que ele vinha desempenhando e desempenhava lá no Paula Souza, não só ele, mas como a equipe dele, ele formou aquilo. Realmente ele vir para cá me traz muita alegria e muita expectativa. E ele vai comentar aqui alguns números de algumas coisas que ele já vem fazendo, que mostra realmente que é o cara certo para estar na educação e realmente trazer uma educação de qualidade para as nossas crianças na ponta, e também trazer para que com isso o município tenha uma gestão melhor, porque o que a gente sempre escuta é que o município, né, pelo menos era o que a gente escutava, não posso afirmar que era isso, mas que esses 25% que nós tínhamos do orçamento para gastar com a educação, acabava indo para a saúde, acabava indo para o esporte, acabava indo para outras áreas dentro do orçamento, dentro da prefeitura, porque era um orçamento muito caro. Mas a educação nunca pode ser vista como uma coisa cara, tem que ser sempre visto como um investimento. E o Mauro, quando veio para cá, acho que foi uma das primeiras coisas que eu pedi para ele, foi: Mauro, a única coisa que eu quero é que você não seja político, eu espero que você seja gestor. E a questão da política nós vamos segurar, porque precisamos realmente de um gestor que faça a Secretaria da Educação rodar como um todo. Como é que o senhor vê essa fala aí do vereador? Eu acho que ele está corretíssimo, né? Na realidade, realmente, o nosso papel, nós fazemos política no nosso dia a dia, mas eu não tenho nenhuma pretensão política, né? A minha ideia é realmente trabalhar com muito afinco, sou apaixonado pela educação. Eu tenho falado para os professores, para a equipe, que o professor ele não pode ser somente uma profissão. Quando se olha como profissão, a gente começa a olhar o lerite, né? Começa a discutir, achar que ganha pouco, que faz muito, e a educação é mais do que isso, a educação é missão. É uma missão que foi dada por Deus para que coloca nas nossas mãos vidas, né? E vidas que estão começando. O município nós trabalhamos com a base, e a gente tem percebido que a sociedade ela caminha para uma doença, né? Nós temos verificado aí que hoje em dia, no nível mais alto, né, vamos dizer assim, as escolas no ensino médio, a gente tem ouvido notícias de que o professor não consegue dar aula, né, que o aluno não tem valores, que o aluno não está afim. Muitas vezes ouvimos notícias de uso de drogas dentro da sala de aula e assim por diante. Nas nossas mãos está a base do município, né? Ou nós tratamos a educação, a base, com muita seriedade, ou depois nós vamos ter que discutir sobre o penitenciário, né? E nós não podemos deixar que isso aconteça, né? Hoje as famílias estão sendo bombardeadas e muitas vezes as crianças estão vindo para a escola sem a questão de valores, né? Sem a formação de caráter, e a escola não pode se furtar a isso de forma nenhuma. A missão é muito grande. Existe um educador que ele diz o seguinte, que a educação é um círculo muito grande, onde a família é responsável por esse círculo enorme, e a escola está inserida nesse círculo com uma pequena parcela que se chama ensino. Mas eu discordo dele, porque se a família falhar, a escola não pode falhar. Muitas vezes, se ele não recebe valores, né, de caráter, de ética, de cidadania dentro da casa, o professor, a escola tem que ensinar isso.
é ali que nós vamos construir a base. E construindo a base, a gente vai conseguir que a sociedade melhore, né, que o Estado melhore, que o país melhore. É a questão do beija-flor. Muitas vezes é um pinguinho d'água, mas nós temos que começar pela nossa cidade. Com isso nós vamos melhorar a sociedade tupanense, dentro da nossa cidade. E aí nós podemos influenciar as famílias, podemos influenciar a região e assim por diante. O gasto, eu vejo na educação, não é gasto, realmente é investimento. E uma das metas do prefeito, e a nossa meta é gastar naquilo que efetivamente vai ser transformado em mudança, aquilo que vai ser bom para o tempo e não para agora. Nós não queremos mais perfumaria, o que a gente quer é investimento naquilo que vai dar certo, aquilo que vai gerar resultado ao longo do tempo. Professor, mas como lidar com isso se uma administração tem 4 anos? Os planos que o senhor fez uma coletiva, o vereador participou, sim. Como pensar a educação? Porque a cada 4 anos se muda, né? Exato. O senhor está pensando uma gestão 4 anos ou isso pode ser plantado uma semente que ela pode ter continuidade? Como é que vocês estão pensando isso? Você usou a palavra certa, plantar uma semente. Eu venho de uma instituição, o Centro Paula Souza, que nós trabalhamos com uma dinâmica diferente, uma modalidade de ensino diferente. Nós trabalhamos com ensino médio e ensino técnico. Mas as bases, nós seguimos a mesma legislação. Só altera a questão de modalidade e nível de ensino. No mais, toda a legislação nós seguimos é a mesma coisa. E a questão de organização discente, a questão de organização docente é a mesma. Então o que nós precisamos fazer? Criar instrumentos para que isso não dure apenas 4 anos, e sim ela possa ter uma longa duração. Nós não podemos trabalhar pensando apenas nesses 4 anos. Nós temos que pensar na educação do município de uma forma acima da política, inclusive, quando eu digo política partidária. Nós temos que pensar no município como educação do município pensando para o nosso futuro. Então eu não consigo trabalhar sem um planejamento. Nós anunciamos essas 16 metas porque nós precisamos planejar. E esse planejar é analisar quais são as nossas deficiências, quais são as nossas prioridades, qual é a nossa situação-problema, e em cima dessa situação-problema definir as prioridades, definir os objetivos e assim por diante. Então nós traçamos já para 2017 uma série de organizações administrativas, organização pedagógica, organização de cada escola, organização de cada creche, dos projetos, para que o professor tenha, primeiro, um respaldo documental, um respaldo organizado administrativamente, porque nós encontramos, por exemplo, a ausência de instrumentos de atribuição de aula e de pontuação docente para o professor. Isso aqui vai lidar do dia a dia do professor. Nós encontramos a ausência de um regimento comum, por exemplo. Nós encontramos a ausência de um registro informatizado de documentação escolar, da documentação pedagógica, o registro acadêmico, diário, tudo isso ainda é muito feito à mão e a gente pode organizar isso de uma forma que tudo isso vai ficar para o tempo. Nós precisamos organizar a supervisão escolar. A supervisão agora, por ser um sistema municipal de ensino, a supervisão é da própria Secretaria da Educação. Nós não temos mais ligação de supervisão com a diretoria de ensino, ou seja, a diretoria de ensino do Estado. É o próprio município que vai definir o que ele quer na educação do município. É ele que define, é ele que supervisiona, é ele que vai acertar toda essa questão educacional. Eu não posso ter uma regra para o Estado, onde foi uma meta do Estado, no município de Tupã, que tem as suas particularidades. Nós temos que trabalhar, por exemplo, com alfabetização já desde o 1º ano. Eu não posso pensar no trabalho de, chegar alfabetizado lá no 5º, não, a gente pode reduzir isso. A questão de reprovação, se a aprovação é automática ou não, ou se reprova só no 3º ano, é algo que o próprio município tem que definir. O que ele quer como educação para o seu município. O que nós pretendemos. Esse é o nosso trabalho, é o trabalho da Secretaria. Vereador, o senhor participou dessa reunião e o senhor até usou a tribuna para falar que são mudanças necessárias, mas toda mudança ela requer uma acomodação, né? Sim. O senhor disse que a população precisa estar preparada para colaborar, né? Porque algumas mudanças vão provocar aí alguns momentos de discussão. Eu acho que quem tem que mais entender as mudanças somos nós, os políticos. Eu já falo como político porque hoje já faço parte, eu não posso mais falar aos políticos. Agora eu sou como vereador e já me incluo como político e com orgulho para realmente tentar trazer isso e dar esse respaldo para que o Mauro e qualquer outro secretário aqui da nossa cidade possa fazer gestão, possa administrar e fazer a melhoria dentro do planejamento, dentro da própria secretaria. Quando a gente fala de dar o remédio, eu costumo dizer muito claramente, quando escuto o Mauro e os outros secretários falando, é realmente mostrar para a população que você não vai conseguir contemplar todo mundo,
mas que principalmente nós vamos discutir educação. A gente participou de uma reunião e que eu gostei muito, de várias reuniões que eu já participei com o Mauro, mas de duas que eu gostei muito. Uma que a gente conversou com algumas mães em relação à questão do transporte, e nessa reunião até a gente brincou, né? A gente estava discutindo o transporte, falando sobre algumas coisas. Eu falei, mas a gente está em qual a secretaria que nós estamos? Aí a gente parou, olhou, nós estamos na Secretaria da Educação. E a gente está discutindo o transporte, a gente tem que discutir educação. Por que eu estou usando o transporte para falar de educação? É porque talvez lá na ponta eu não estou fazendo o meu trabalho. As pessoas entendam que às vezes andar 10 quilômetros, 15 quilômetros para você ir numa outra escola é a melhor forma que você tem para falar de educação. E às vezes você mora 200 metros, 300 metros da sua casa. É o tempo que você sabe que se o seu filho sair da escola, em 5 minutos ele tem que estar em casa. Ele não vai demorar meia hora, 1 hora, 2 horas porque ele está vindo a pé. Você sabe que ele vai chegar em 5 minutos em casa. Você sabe que no final de semana, se você tiver com o teu filho lá e precisar fazer alguma coisa, você vai estar do lado da escola para poder participar do dia a dia da escola, através das recreações, através de uma atividade física, através de um teatro, através de conversar com o professor e entender o que está acontecendo junto com o diretor, junto com o vice-diretor da escola. E quando o Mauro veio para a secretaria, ele deixou claro isso. Ele falou, nós não estamos aqui para tampar o sol com a peneira, nós vamos sim ir a fundo do problema. E uma das coisas que eu percebi foi quando nós fomos no Irene, que é uma escola estadual, e lá, conversando com as pessoas, uma das coisas que nos foi reportado pelos próprios professores era a matéria-prima que chegava para eles. E ele deixou claro que ele, sendo secretário, ele não ia ter aquele negócio de uma bolha, né? O negócio vai acontecer aqui, na creche, na rede básica, e depois, quando for para o Estado, isso já não é mais um problema meu, já é um problema do Estado. Pelo contrário, ele falou, Paulo, eu quero saber como está chegando no Estado, porque se eu souber qual a matéria-prima que eu estou entregando e saber o que eu tenho que desenvolver melhor, eu vou entregar uma pessoa mais capacitada e vou entender se realmente eu estou sendo eficiente. Então a conectividade, a continuidade da educação é um negócio que não acontece e para, ela acontece a vida toda. E o Mauro Guerra, realmente ele está, e o Ricardo junto, apoiando isso, junto com os secretários, junto com o Caio, eles estão entendendo que essa conectividade vai acontecer e o Estado entende isso. E o Mauro não está aqui para escolher o caminho mais fácil. Que é isso que eu acho que, e conversando com o Mauro, fica claro isso. Ele não veio aqui para escolher o caminho mais fácil, ele veio aqui para escolher o melhor caminho. E o melhor caminho nem sempre é o caminho mais fácil. Às vezes é o caminho que às vezes vai tomar pedrada, às vezes as pessoas vão entender que ele está cerceando o transporte, está cerceando o poder da mãe escolher onde o filho vai estudar, mas ele não é essa a causa. A causa é, por que a educação não está boa onde você mora? E vamos enfrentar isso de frente. É isso que eu acho que o Mauro vem fazendo e realmente vem me trazendo muito orgulho de vê-lo na secretaria. Quando o prefeito Ricardo disse, logo no início que ele assumiu o governo, dizendo que a educação é muito importante, é a base, a gente acredita que todas as outras áreas são importantes. Mas quando a gente fala da educação ser a base, é porque depois a sociedade será formada por pessoas que começaram lá na escola, lá na pré-escola com a gente. Então a gente tem que tratar com muita seriedade. E a ideia é tratar a educação com seriedade, cada um assumindo a sua parcela de responsabilidade. A família assume a responsabilidade, o município assume a responsabilidade e cada pessoa do município assume a sua responsabilidade. Ou seja, nós temos que unir forças para que nós tenhamos uma sociedade sadia, uma sociedade próspera. A gente precisa trabalhar, desde a questão de valores em sala de aula, nós temos que trabalhar também a questão familiar, olhando isso tudo num contexto geral como educação. E a gente tem que levar com muita seriedade. E assumir a responsabilidade é isso, o que eu posso fazer para o município, e não ao contrário, o que o município pode fazer para mim. Não pode ser tratado nessa questão de que, olha, sou eu e o meu problema, e Deus para mim. Não, pelo contrário, qual é o nosso problema? Nós temos que parar de discutir os problemas e sentar na mesma mesa e discutir soluções. E a solução está nessa, você trabalhar uma escola bem arrumada, uma escola bem organizada, uma escola que o aluno tem prazer de estar ali, uma escola onde o pai participa efetivamente, uma escola onde o professor tem prazer em ministrar aula, em estar ali também, assumindo a sua responsabilidade na formação daquele aluno. E o papel da secretaria é isso, é organizar esse relógio para que o relógio ande com tranquilidade. Porém, algumas medidas administrativas, pensando no todo, serão necessárias.
né, serão necessárias. Bom, nós vamos fazer um intervalo, depois a gente volta, tem alguns assuntos que nós vamos perguntar para o senhor, professor, com relação à questão das creches, né? Nessa coletiva o senhor falou com relação à questão das vagas das creches, remanejamento, questão de escolas, de funcionamento, uma série de questões que são importantes para as famílias que estão em casa entender e a gente poder, né, esclarecer e, né, tirar essas dúvidas aqui. Então nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, recebendo o vereador Paulo Henrique de Andrade e o secretário municipal de Educação, professor Mauro Guerra. Daqui a pouco nós voltamos.